Durante o ano de 2024, fizemos dezenas de entrevistas com personalidades do nosso universo das artes. E no programa de hoje, vamos continuar exibindo alguns dos momentos marcantes que eles deixaram registrados aqui no Persona. São depoimentos, revelações e histórias surpreendentes. Então, vamos começar? E a gente abre a seleção de hoje com o ator Kiko Mascarenhas. O Kiko nos falou da experiência que ele teve atuando no espetáculo O Camareiro, ao lado do inesquecível Tarcísio Meira. E também sobre a peça O Jornal, The Rolling Stone, que ele dirigiu com o Lázaro Ramos, sobre a violenta repressão à comunidade homossexual em Uganda. Uma história impressionante. Vamos ver? Tarcísio Meira nasceu numa família ligada a figuras históricas como Tiradentes e o cientista Vital Brasil. Seu envolvimento com a arte começou no teatro, em 1957, com a peça A Hora Marcada. Mas seria na TV que ele ganharia enorme destaque, atuando nos teleteatros da TV Tupi. Em 1961, contracenou com Glória Menezes na peça Uma Pires Camargo. E um ano depois, eles se casariam para formar um dos casais mais amados do país. O talento e a postura imponente de Tarcísio Meira o levaram a ser o galã da primeira novela diária do país, 25499 Ocupado, na TV Excelsior, em 1963. Na televisão, Tarcísio interpretou mais de uma centena de personagens, em boa parte deles contracenando com Glória Menezes. E no cinema teve atuações marcantes, como no filme Independência ou Morte, em que ele interpretava Dom Pedro I. Sua intensa atividade nas telas o levaram a se afastar por longos períodos do teatro, até que em 2015 ele voltou a brilhar nos palcos, na peça O Camareiro, dirigida por Ulisses Cruz, sua última e inesquecível atuação. Foi lindo poder ver agora isso do Tarcísio. Foi linda esse processo de convidar o Tarcísio. Uma figura bonita e imponente era o que a gente precisava para fazer o Sir da peça. Eu convidei o Ulisses para dirigir, por motivos óbvios, né? Porque quando eu pensava que era uma peça de uma companhia shakespeariana, eu imediatamente pensei no Ulisses, né? Que é o cara que trouxe o Globe aqui para o Brasil, enfim, com todo o envolvimento dele. E a gente pensava no Tarcísio desde o início, e o Ulisses fez o convite. E eu lembro até hoje, o dia que a primeira vez que nós fomos na casa do Tarcísio, eu lembro de duas coisas assim que me marcaram. Ele sentado no sofá e ao lado dele uma foto dele jovem, e eu ficava vendo ele jovem e ele aos 80, quase 80 anos, ali, ver o tempo impresso ali na nossa frente. E ele perguntando pra gente por que é que nós estávamos convidando ele. Como assim? Né? Como assim? Você é o Tarcísio Meira. E ele era aquele personagem parece que tinha sido cunhado para ele. É impressionante. E você proporcionou a ele uma retirada de cena gloriosa. A peça foi um grande sucesso. Sim. Ele comemorou os 80 anos dele em cena, foi lindo. Vamos dar uma salva de palmas para o Tarcísio Muito, Meira. muito. Esse texto, o Diego Tesa, que é um grande parceiro com quem eu trabalho, é um grande pesquisador de dramaturgia, tradutor, adaptador. E ele apresentou um dia esse texto, traduziu, ele falou, olha que beleza esse texto, é um texto lindo e violentíssimo, falando da homofobia em Uganda. E de um fato que aconteceu real. Existia um jornal chamado The Rolling Stone e ser homossexual em Uganda era crime, punido com prisão ou pena de morte. E
quando isso começa a acontecer, esse jornal começa a publicar fotos de pessoas LGBT na primeira página do jornal, para que a população faça justiça, né? Saía escrito enforque-os. Sim. Olha, existem situações, a gente começou a ler sobre isso, e eram situações porque tinha o crime de associação, né? Então, se você é gay e eu sei que você é gay, se eu não denunciar você, eu sou seu cúmplice. Então, também vou cumprir. Então, Gente, que famílias absurdo. inteiras entregando os filhos. A gente leu uma notícia na época de um pai que decapitou o filho e levou a cabeça para a delegacia porque ele não queria que a família pagasse por aquilo. Era uma coisa muito violenta. Então, o Diego, quando apresentou esse texto, assim, é a história de... né, são dois rapazes que se conhecem em Uganda, se apaixonam, e como que eles vão viver esse amor? Então, a gente tem que planejar, e lá pelas tantas eles tiram uma foto no celular, e esse celular é roubado. Então, eles não sabem se essa foto vai aparecer no jornal, se isso vai vazar, não vai vazar. Aquilo que era uma grande história de amor começa a virar um grande pesadelo. E aí mostrei isso para Lázaro. E Lázaro se interessou, porque era um elenco majoritariamente preto. Ótimos personagens. Era uma ótima oportunidade da gente juntar ali assim, duas questões. Sim. A questão, a gente resolver, a gente não colocar o negro falando do racismo. A gente estava tratando de um outro assunto, mas era contado pelos pretos. E isso foi um casamento lindo. Foi muito potente esse espetáculo. Tanto o processo quanto a temporada, assim. Foi muito impactante. As pessoas não acreditavam que aquilo podia ser verdade. E a gente está vivendo isso de novo. De novo, Uganda aprovou a lei. De novo, voltou. Porque quando a gente estreou, isso já não acontecia mais. Isso já tinha sido resolvido, né? Não é mais crime. Voltou a criminalizar agora. Então, assim, terrível também isso, né? Terrível, sim, terrível. A sensação que a gente tinha assistindo era, nossa, ufa, que horror, mas que bom que isso não está acontecendo. Passou, né? Só que não. Mas voltou. É incrível que esse tipo de preconceito e de perseguição ainda ocorra em pleno século XXI. O teatro e as artes, de um modo geral, estão constantemente levantando e denunciando essas questões inconcebíveis e injustificáveis sob qualquer ponto de vista. Ainda bem. Nelson Baskerville, por exemplo, viveu um caso de intolerância dentro da sua própria casa com o seu irmão Luiz Antônio. Inconformado com esses acontecimentos, ele resolveu transformar o drama vivido pelo irmão e pela família num espetáculo arrebatador. Olha só o que ele nos contou. Essa foi uma das coisas que eu decidi abrir, que eu decidi revelar. Né? Porque na minha casa isso sempre foi também muito velado, nós não sabíamos, né? Eu via um menino também diferente dentro de casa, que apanhava praticamente todos os dias e que um dia foi expulso. E a partir daí, nós mantivemos muito pouco contato e sempre comprando a versão que meu pai falava, que ele era um sem vergonha, que o que ele tinha poderia facilmente ser corrigido, mas por ele ser alguém sem vergonha, ele não faria. E vamos colocar aí 10, 15 anos depois que ele saiu de casa, mas nós precisamos procurá-lo por uma questão de documentação, e aí ele já estava um pouco transicionado, né? E mesmo assim, depois ele foi para a Espanha e nós não tivemos mais notícia dele até... Então, isso aí foi em 84. Nós recebemos uma notícia dele em 2002 de que ele havia falecido na Espanha. A minha irmã, então, começou a pesquisar
em instituições espanholas e quando descobriu, ele estava vivo, tinha sido um boato, né? Ele estava realmente muito doente, né? E aí a minha irmã vai para Bilbao, onde ele morava. Agora a gente passa a falar que ela morava, a Gabriela, né? E aí sim a minha irmã consegue resgatar tudo o que aconteceu nesse tempo que a gente ficou afastado. Então, nessa viagem a Bilbao, a minha irmã consegue resgatar tudo que aconteceu nesse ato, né, que a gente ficou longe. Gabriela era já ela tinha sido uma rainha das noites de Bilbao, ela fazia shows de dublagem, ela agenciava meninas trans que queriam ir para a Europa, e um coração. Diz que era um coração que assim ninguém nunca viu, porque ela realmente ela dava tudo o que ela tinha quando alguém precisava. E aí, em 2009, 2010 mais ou menos, houve aquele episódio na Avenida Paulista, onde acho que um grupo de gays foi atacado com lâmpadas de neon, de mercúrio. E eu falei, se não for alguém de dentro que passou pela experiência, se não for alguém para tentar detonar e colocar as coisas realmente no lugar, essa violência vai acabar ficando cada vez maior. Sim. Então, eu decidi, junto com a companhia Mungunzá, nós decidimos que essa seria o nosso trabalho, a nossa história. Isso eu acho que isso mudou um pouco, claro, né? O teatro ele tem um alcance um pouco menor, mas eu acho que mudou muito a visão que as pessoas tinham de pessoas trans. Maravilhoso. Perfeito. Quer dizer, mais do que um trabalho corajoso, era uma necessidade, né, sua de fazer. Sim, foi. Eu não poderia ter feito outra coisa naquele momento que não fosse isso. Belíssimo depoimento do Nelson Baskerville. E o espetáculo Luiz Antônio Gabriela continua no repertório do grupo Mugunzá de Teatro. Um lindo trabalho. Vamos para a música agora, e com uma das vozes mais aveludadas da música brasileira, que é a da Virgínia Rosa. Aqui no Persona, ela nos falou do trabalho que ela fez com as canções de um compositor que, lamentavelmente, está um tanto esquecido, o Monsueto. É isso mesmo. E depois ela mostrou uma parceria com o músico e compositor Swami Júnior, feita a partir de um tema tradicional africano que ficou muito bacana. Virgínia Rosa aí pra gente ver. Eu, como a maior parte das pessoas, confesso, Cris, eu conhecia as músicas do Monsueto, né, através dos grandes artistas, como a Maria Bethânia, o Caetano, Nara Leão. E depois, quando pintou essa possibilidade de fazer uma homenagem, gravar um CD, resgatando esse artista tão importante da nossa música popular, que foi ideia do Fernando Cardoso, meu empresário, aí eu comecei a ir atrás da história dele e fiquei maravilhada. E o que eu mais gostei no Monsueto, a diversidade dele. Ele fazia parcerias com todo mundo. Então, é um cara que conversava com o pessoal do morro, mas com o pessoal da elite também. E no final da vida ele pintava, né? A pintura naif. Então, um cara muito criativo, muito inquieto também. Foi desse jeito. Você descobriu que o Monsueto era um baita negão. Um baita negão. Que era um dos apelidos dele, né? Exatamente. Que até hoje em dia, se você fala baita negão, mas quem está chamando a pessoa de baita negão? Eu acho que eu tenho propriedade suficiente para chamá-lo de baita negão, carinhosamente. Também era chamado de comandante, né? Ele é humorista, né? Ator, ele fez uns 13 filmes, né? E compunha com todo mundo, com os intelectuais e também com o pessoal da favela. Você lembra da música da lavadeira dele? Sabão, sabãozinho. Sabão, um pedacinho assim, a água, um tinquinho assim, a roupa, um tantão assim, dinheiro,
Tiquinho assim, para lavar a roupa da minha sinhá, para lavar a roupa da minha sinhá, para lavar a roupa da minha sinhá, para lavar a roupa da minha sinhá. Uma graça, uma graça. É muito bonito, né? Ele fez aquele grande sucesso da Laíde, né? Que é qual? Oh, se você não me queria, né? Ah, pois é, né? Devia me procurar. Se você não me queria, não devias me procurar. Não devias me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Teve um show que eu fiz com o Suami, eu acho que é esse que ele citou, né? Que a gente fez no Crown Plaza, há muito tempo atrás, e eu cantava uma música do Zé Miguel Wisnik, chamada Overnight. E aí tinha uma brecha nessa música que eu fazia improvisos. Então eu ia um pouco para o jazz, eu ia um pouco para voz erudita, um pouco imitando um dialeto africano, né? E ele ficou com a parte dessa coisa um pouco africana, que era isso assim. Ô gadinda na memelo, ô gadinda na memá, ô gadinda na memelo, gadinda, gadinda, gadinda. E ele ficou, a gente fez essa temporada, que foi de sucesso. Quando passou 2 anos, aí ele me ligou e falou, Virgínia, nossa música está pronta. Falei, que música, Suami, eu não componho. Aí ele mostrou para mim, eu comecei a chorar. E porque, assim, o Suami me conhece muito desses papos que são necessários para ter essa união no palco, pelo menos para mim, né? Aí ele falou, das suas histórias, e eu fiquei com essa melodia, eu coloquei uma letra. Fiz, ô gadinda na memelo, ô gadinda na memá, ô gadinda na memelo, gadinda, gadinda, gadinda. Suami colocou a letra. Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar, sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar. Eu começo meu dia bem cedo, pedindo pra Deus me ajudar, que eu leve na voz um segredo, um jeito da vida celebrar. Vem a voz e se deita nos lábios, querendo ser solta pra voar. Quero um dia de sol, quero o mundo no fundo da alma encontrar. Vou na vida por inteiro, vou enquanto ela durar. Sei que a vida vem primeiro, é a vida que eu tenho pra levar. Ô gadinda na memelo, ô gadinda na memá, ô gadinda na memelo, gadinda, gadinda, gadinda. É uma delícia ouvir a Virgínia Rosa. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o Persona. Estamos de volta com o Persona e agora vamos mostrar mais alguns dos momentos marcantes das entrevistas que fizemos em 2024. Quem vem agora? Agora, temos um ator que no começo da sua carreira foi olhado com uma certa desconfiança, porque ele vinha do mundo das passarelas. Algumas pessoas diziam que era apenas mais um rosto bonito. É o Reinaldo Gianecchini. Pois é, mas o que pouca gente sabe é que ele teve experiências importantes no palco com o Zé Celso no Teatro Oficina e com o Gerald Thomas, por exemplo. O moço é extremamente estudioso e leva a sério o seu trabalho. E é o que ele nos conta nesse trecho que nós selecionamos. Zé Celso Martinez Correia foi uma das figuras mais emblemáticas da contracultura, do movimento tropicalista e das artes brasileiras. Foi o idealizador e fundador do Teatro Oficina, onde se materializaram espetáculos inspirados na antropofagia modernista e baseados na inovação formal. Montagens como O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, e Os Sertões, de Euclides da Cunha, dentre tantos outros, muitos deles encenados na grande passarela idealizada pela genialidade de Lina Bobardi, se tornaram marcos inquestionáveis do nosso teatro.
Ousado, polêmico, antropofágico, Zé Celso agregava em seus espetáculos elencos enormes e construía encenações mirabolantes que encantavam e muitas vezes desconcertavam público e críticos. Ao morrer tragicamente em 2023, esse guerreiro da cena brasileira deixou o seu nome para sempre na história do nosso teatro. Foi sob a orientação de Zé Celso que Reinaldo Gianecchini deu seus primeiros passos em um palco, uma experiência que o seduziu e o estimulou a novos trabalhos teatrais. Nossa, o que falar de Zé Celso, né? Meu Deus, que artista, que importância. Eu me sinto tão privilegiado de ter começado a minha carreira com ele, assim. Eu lembro, até hoje, do primeiro dia, quando eu entrei no Teatro Oficina, porque eu tinha acabado de voltar para o Brasil, eu falei, cara, então vou começar a estudar para ser ator. E comecei a fazer um curso, e no curso, logo de cara, eu estava bem no comecinho, nos primeiros 2 meses, alguém falou assim, cara, tá tendo um teste pro Zé Celso. E eu já acompanhava muito os trabalhos do Zé Celso. O Teatro Oficina, para mim, era um templo. Eu sempre fui muito ligado em teatro, né? E aí, quando eu soube que tinha tendo um teste lá para substituir alguns atores em Cacilda, eu falei, imagina que eu posso fazer esse teste, gente, eu não estou preparado ainda. E aí o cara super me estimularam, falaram, vai que ele gosta de você, mostra aí que você está com vontade de fazer uma coisa. E ele é isso mesmo, ele gosta de gente que se joga, não importa que você não tenha experiência ainda. E assim foi, e eu fui, e eu fiquei uma tarde inteira ele me dirigindo ali, inesquecível esse dia. E aí no final ele falou assim, eu quero você para esses papéis. E aí eu estreiei em Cacilda, que era uma peça que eu já tinha assistido, tinha ficado hipnotizado, uma das coisas mais lindas, uma peça de 5 horas, não sei se vocês viram, coisa mais linda. E aí alguns atores não podiam viajar com a peça, e aí eu entrei para substituir, e a minha estreia então foi em Porto Alegre, minha estreia profissional, o primeiríssimo dia num palco profissional, ao lado do Zé Celso. Ali eu tinha certeza que eu ia ficar a vida inteira, eu falei, cara, Teatro Oficina é a minha praia, agora é isso. E aí ele me chamou para fazer o próximo trabalho dele, que foi o Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, que foi a coisa mais linda. Agenor, né? Hã? Agenor? Eu fazia o Agenor, exatamente. E aí foi um prazer tão gigante. O Zé foi muito responsável por eu ter a certeza dessa profissão. Eu lembro de eu sair desse dia da oficina, assim, completamente passado, assim, falando, meu Deus, é isso. Eu quero ser ator. Eu já intuía isso, mas ali eu falei, eu quero ser ator e ator do Teatro Oficina, né? E só uma curiosidade, depois, logo em seguida, eu fiz o Boca, e eu vou contar para vocês, mas aí eu saí para fazer novela, contrariando até mesmo a mim mesmo, porque eu nunca imaginei que eu ia largar a oficina para fazer televisão, novela, que na época eu nem gostava de novela, mas eu nunca mais tive coragem de voltar na oficina depois disso. Porque eu não conseguia lidar com o meu emocional de rever o Zé, de rever aquela turma, de não estar lá. Sei lá, eu não sei nem o que se passava na minha cabeça, mas eu fiquei 20 anos sem entrar na oficina. E aí eu fui chamado para fazer um documentário com ele. Você reencontra o Zé Celso em Fedro. Em Fedro, 20 anos depois. E realmente a gente só se encontrou quando ligaram as câmeras e a gente ficou um dia inteiro preso num apartamento, conversando. E ele me dirigindo, e a gente falando sobre tanta coisa importante. E foi muito especial fazer esse documentário com ele. Depois das suas primeiras experiências aí com o Zé Celso, você atuou em O Príncipe de Copacabana, uma peça que foi sendo construída durante o processo, né, de ensaio. E aí você estava sendo dirigido por um outro mestre do teatro, uma linha completamente diferente, que foi o Gerald Thomas. E ele mandou uma mensagem para você. Olha. Oi, Gianni. Que bom te ver e estou te acompanhando. Você já foi o príncipe, né, de Copacabana, e agora você é o rei e a rainha das transformações. E eu estou gostando de ver. Estou aqui para te dar parabéns e um parabenzão, assim, maravilhoso. É bom te ver triunfando e na capa de todos os lugares e nas notícias da melhor forma e em forma, tendo se recuperado da doença da melhor maneira possível. Então você está de parabéns. Eu estou amando o teu sucesso. Realmente estou vibrando com o teu sucesso, Gianni.
da melhor maneira possível. A gente teve aquele encontro profissional em Príncipe de Copacabana há 24 anos atrás. Um tempo enorme, né? O tempo de uma vida de uma pessoa, 24 anos. Então, querido, um super beijo, um beijo enorme daqui de Nova York. Fica bem e triunfe, coisa que eu não preciso dizer para você, você triunfa de qualquer jeito. Um beijo enorme, queridão. Tchau, tchau. Para justificar o relevo e a nitidez da nova verdade. Que especial, gente. Obrigado. Nossa, imagens que eu nunca tinha visto imagem desse espetáculo. Uau, assim, quando eu falo que eu sou um cara de muita sorte, né? É verdade. Olha com quem eu fui trabalhar, assim, né? Eu comecei com o Zé Celso, logo em seguida, o Gerald veio logo em seguida, depois de Laços de Família. Foi uma sucessão de trabalho, e logo em seguida veio Luiz Fernando Carvalho. Assim, uma sucessão de mestres que eu só tenho a agradecer, assim. Muito lindo, assim. O teatro do Gerald realmente para mim, sempre me interessou muito. Eu adoro coisa da vanguarda. Eu gosto de coisa do contemporâneo, da vanguarda, né? E eu assistia muito os espetáculos do Gerald já, assim como do Zé Celso, que são os grandes mestres que a gente tem, né? Então, para mim foi uma honra. Foi um processo bem difícil, na verdade, de trabalhar ali pela logística, assim. Ia aparecendo muito aos poucos o texto, era um work in progress, eu lembro, porque aquilo deixou a gente meio piradão, principalmente para um jovem ator, né? Mas agora que a gente olha, assim, vê a trajetória, vê quão foi especial, né? Eu sempre vou admirar o Gerald Thomas, sempre, até hoje, busco ver as coisas dele e tenho muita gratidão. Perfeito! Vale a gente lembrar que o Gianecchini está agora numa nova temporada do espetáculo Brilho Eterno, dirigido pelo Jorge Farjala, uma montagem premiadíssima e de grande sucesso. E quem também esteve conosco foi a incrível Vera Holtz. E nós selecionamos 2 momentos da entrevista dela. Num deles, ela fala sobre um dos espetáculos marcantes da sua carreira, o Pérola, do Mauro Razzi, que ela interpretou durante 5 anos. E depois, ela nos conta a experiência com a peça Ficções, o seu sucesso mais recente nos palcos. Vera Holtz, aí pra gente ver. A Pérola, eu falo que havia pós-doc, pós-pós, tudo que podia existir do palco foi Pérola. Né? A relação com o palco, relação com a equipe, relação com, né, os teatros, o público diversificado que o Brasil tem, a imprensa, né? Então, isso tudo foi num período de 5 anos, né? E entender o que é o sucesso também, né? E todas as crenças que, né, que surgem, né, em torno do que é um grande sucesso do teatro. Foi realmente uma coisa absurda. O Mauro Razzi, nós estreamos no Rio de Janeiro, e o Mauro ficou comigo 1 ano apertando o espetáculo, aquele final que vem o papelzinho, em tal cena, tal coisa, em tal cena, tal coisa. Eu falei, tá bom. No outro dia, Vera, em tal cena, tal coisa, em tal cena, tal coisa. Eu falei, tá bom. Isso durante 1 ano. E, inclusive, também essa posição do que é ser uma protagonista. Mauro também me puxava a orelha. Ainda não. Não está levando o espetáculo, não. O ritmo que determina é você. E ele foi apertando. Porque a Pérola é explosiva, né? Ela era um exagero em cena. Ele falou, é isso que eu quero alcançar. Você tem que fazer o espetáculo, este daí é o diapasão, é o tempo dela, né? O tamanho dela, né? E então, aí nós ficamos quase 5 anos, viajando para cima, para baixo, voltamos, fizemos turnê 1 vez, 2 vezes, volta a Rio, volta a São Paulo, volta para as capitais todas e vamos, sem parar. Talvez poderia ter ficado um pouquinho mais. Mas como era muito sem parar, né? Existe o desgaste natural, né? Aí chegou uma hora que começou a desprender, não lembrava a palavra. Eu falei, acho que está na hora de... né? O espetáculo começa a se desmanchar. Né? E você também começa a perceber que não... Aí você começa a perguntar para as pessoas que fizeram sucessos longevos, como, né? Como é que resolve, como é que eu paro esse transatlântico? Porque ela podia continuar. O Vado morreu, o Mauro falou assim, Vera, onde você está? Falou, estou em Tatuí.
eu vou pegar você e vamos comigo para Bauru? Eu falei, vamos. Aí ele passou a me pegar em Tatuí. Eu fui com ele para Bauru e eu passei a ser a Pérola. Já tinha feito Pérola em Bauru, né? E aí as pessoas cumprimentavam o Mauro e me cumprimentavam. Agora, Vera, atualmente você está em cartaz com o espetáculo Ficções, uma montagem teatral bastante ousada, baseada no grande best-seller, né, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E nós preparamos um quadro sobre os Sapiens. Vamos dar uma olhada. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é uma obra literária que explora a trajetória humana, desde as nossas origens nas savanas africanas até a modernidade. Nela, o autor, Yuval Noah Harari, aborda temas como o domínio dos sapiens sobre outras espécies humanas ancestrais e as nossas revoluções cognitivas, agrícolas, industriais e científicas. A obra é notável por sua visão interdisciplinar, recorrendo à biologia, à história, à economia e até à física para ilustrar nossa existência. Com uma linguagem clara, exemplos reais e de forma frequentemente bem-humorada, Harari tem o dom de facilitar a compreensão de conceitos complexos e estimular a reflexão sobre a nossa vida no planeta. O livro tornou-se rapidamente um best-seller global, influenciando o pensamento em diversas áreas de estudos e gerando um amplo debate sobre o nosso futuro como espécie. Na peça Ficções, baseada nesse best-seller, Vera Holt se desdobra em várias personagens para implantar na plateia a saudável semente da reflexão sobre as nossas origens e possíveis futuros que nos esperam. O espaço se move, eis que surge o tempo. Dessa energia surgem átomos, dos átomos moléculas, das moléculas células, das células organismos. São muitas camadas, né? É uma viagem interessante, poucas pessoas encararam esse desafio. Você se prepara como uma atleta para entrar em cena, leva uma vida quase monástica. E é um texto que chacoalha a gente. Arrebata. É, chacoalha, né? Vocês e a nós também. Porque nós nos transformamos também, né? Todo dia você repetindo o sistema de crenças, né? Ficções. Falei, nossa, eu não tinha percebido que eu estou falando isso. Cada momento do espetáculo vai, né? Fomos aprendendo a dominá-lo, né? A introjetá-lo, né? E transformar, né? O Ficções nesse corpo vibrante, né? Que hoje tem uma musculatura e um conhecimento do texto que está defendendo em cena com a plenitude que ele deve ter, né? Porque a obra do Harari é espetacular, né? E agora que fala da energia do homem, energia dos sapiens, quando ele está junto, presencial, e forma esse corpo também para a teia, e traz, ri no momento, ou ri junto, ou não ri junto, ou, né, são momentos solos isolados. Então, isso tudo é o que faz a dinâmica do espetáculo realmente ser único. Como se fossem dois organismos, né, se confrontando, reagindo um ao outro. E aquela interseção, a gente está ali na interseção. Trazendo, ele trazendo, e é muito... É espetacular, né? É espetacular. O tempo de uma palma representa para uma peça o mesmo que o tempo da nossa existência representa para o universo. No instante em que eu inicio a abertura das mãos, nasce o primeiro sapiens. Enquanto eu as aproximo rapidamente, a nossa espécie domina o fogo, a agricultura, constrói cidades, países, computadores, robôs. E no silêncio após o estalo, nós não estaremos mais aqui. O som da palma se esvai por esse teatro. Assim como nós, um dia desapareceremos, eu posso até bater outras palmas, mas nunca mais as mesmas. Pode até nascer outras espécies inteligentes, mas nunca mais nós.
Belos trabalhos de uma baita atriz. Bom, a gente vai para mais um intervalo e voltamos já com o Persona. Continuando o Persona com alguns dos trechos marcantes das nossas entrevistas em 2024. E agora vamos relembrar a conversa com o diretor de cinema e de TV, Jaime Monjardim. O Jaime nos fala da minissérie que ele dirigiu sobre a Aracy de Carvalho, uma personalidade pouco conhecida do público, mas que teve uma atuação importantíssima ao viabilizar a fuga de centenas de judeus durante o Holocausto. E depois ele nos conta da sua admiração por um outro diretor de TV de longa carreira e da importância que ele teve no seu trabalho, principalmente na TV. Quem será? Vamos ver? Aracy de Carvalho, considerada uma heroína brasileira, ganhou essa honraria por conta da sua decisiva e corajosa atuação no salvamento de milhares de judeus da morte durante o Holocausto na Alemanha nazista. Nascida na cidade de Rio Negro, no Paraná, Aracy trabalhou com Guimarães Rosa no consulado brasileiro em Hamburgo e usou da sua posição para facilitar a emissão de vistos e documentos falsos que possibilitaram que famílias inteiras fugissem para o Brasil, livrando-as das câmaras de gás e da morte. Aracy acabou se casando com Guimarães Rosa. Fato é que a inegável coragem de Aracy e seu profundo senso de humanidade lhe valeram um justo reconhecimento no Museu do Holocausto em Israel. Conhecida também como o Anjo de Hamburgo, sua comovente história foi contada na minissérie Passaporte para a Liberdade, sob direção artística de Jaime Monjardim. Uma especial oportunidade para conhecer um pouco sobre a vida de uma autêntica heroína nascida entre nós. Boa sorte no Brasil, Gretel. Passaporte tem uma história incrível, assim, porque nunca eu também não tinha ouvido falar de Aracy, era uma coisa absolutamente nova. E é muito estranho tudo o que aconteceu e sempre me emociona bastante, porque eu estava no velório de um amigo meu que tinha acabado de se matar, pulou de um prédio, uma semana depois que eu tinha acabado de fazer a cena para O Vendedor de Sonhos. Né? E isso me marcou muito. E no velório tinha uma pessoa, que é uma secretária que estava trabalhando com esse amigo meu, e disse assim: Jaime, tem um escritório de advocacia que queria muito falar com você. Mas no meio do velório eu falei: tá bom, tá. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Me liga de novo: olha, tem um escritório de advocacia aqui em São Paulo que quer muito falar com você, te contar uma história. Eu falei: tá bom e tal. Passaram mais 6 meses. Aí ela me ligou de novo, falei: olha, coincidentemente eu vou estar em São Paulo amanhã, eu passo aí. E pronto. Fui lá, o escritório Eduardo Tess Advocacia. E entrou um senhor de 80 anos, mais ou menos. Sentou: muito obrigado por você ter vindo, e disse: a gente quer te contar uma história. E me conta a história de Aracy. Me contou assim, bom, terminou, eu estava assim, lacrimejando, né? Porque eu falei: meu Deus, o que é isso? Como é que essa história ninguém conhecia? E eu falei: Eduardo, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Silvio de Abreu e te retorno em breve. Cheguei na Globo ali e falei: Silvio, olha que história a gente tem nas mãos. Ele falou: mas é incrível mesmo. Você conhecia Aracy? Não, Guimarães Rosa, tudo, mas a gente não sabia desse fato todo, né? Ele ficou na hora, o Silvio falou: Jaime, eu vou tirar o Mário e da novela que ele está escrevendo, vamos escrever a minissérie. E foi incrível, porque foi uma minissérie que, infelizmente, quer dizer, felizmente a gente começou antes da pandemia, fomos para a Argentina, que eu tinha a Europa lá na Argentina, não podia ir para Berlim, não podia ir para Hamburgo, mas eu tinha em Buenos Aires toda a característica. Só que quando a gente voltou de Buenos Aires, pandemia. Meu Deus, para tudo. Com 40% da minissérie rodada. Ficamos 1 ano esperando elenco contratado, a gente lá tentando, né, para não perder, que era fácil cancelar tudo, né? Pagava todo mundo. Não, ficamos segurando. A gente voltou, primeiro dia de janeiro, fevereiro, não lembro, que voltamos, era eu sozinho dentro dos estúdios.
Pegamos 2 estúdios, eu lembro disso, eu fiquei gravando nos 2 estúdios, montava aqui, porque a novela tinha que voltar. E aí a gente fez. Eu dei minha alma por esse trabalho e foi assim, um sucesso. A gente está com a minissérie hoje passando, pelo menos, em mais de 30 países simultaneamente. Nos meus 70 anos de televisão, conheci grandes produtores, diretores, cantores, cantoras e uma excepcionalmente que guardo até hoje, sua mãe, Jaiminho, Maísa, uma mulher forte, de uma beleza incrível, músicas e letras assim que guardamos até hoje. Depois conheci você muito pequenininho, aí depois você foi para a Espanha, foi internado no colégio em Madrid, depois foi para a Itália, voltou, e nos anos 80, 85, comecei a ver alguns seus trabalhos. Depois da TV Globo, de muito tempo, nos encontramos, e no dia do seu aniversário, dia 19 de maio, eu assumi o núcleo das 6. E para mim tinha uma pessoa que eu tinha ambição de trabalhar. Chamei você, falei com você, e foram lindos os trabalhos quando nós fizemos a primeira novela, Sim, a Moça. E o Jaime construiu imagens maravilhosas. Depois, Direito de Amar, que eu achei que foi uma obra de direção, de conceito, e que você conseguiu construir um grande elenco. E nesse dia do seu aniversário, dia 19 de maio, te liguei e te convidei para você assumir de volta a dramaturgia na Rede Manchete. Fez um lindíssimo trabalho numa ideia do seu Adolfo Bloch, Cananga do Japão. Depois você conseguiu nesse ínterim começar a trabalhar uma novela que estava encaixotada, estava na gaveta há 5 anos, chamado Pantanal. E foi aí que o Jaime criou uma nova linguagem na televisão. Deu um novo tempo para as imagens, para a sequência. Ele foi criando imagens incríveis até chegar nos atores, chegar nas atrizes. Foi uma concepção completamente nova, que eu não esqueço jamais. Depois de Pantanal veio a sua grande criação, que foi feito também, tenho certeza, com alma e coração. Ana Raio Zé Trovão, todinho feito em locações. Nunca entrou no estúdio para fazer uma imagem. Que coisas lindas que você conseguiu fazer. Deus te abençoe. E Deus te dê caminhos novos desafios, que é exatamente o que você gosta. Jaime, parabéns. Fico com Deus. Eu te amo. Tem que engolir saliva. O Newton é assim, nós vivimos um para o outro, né? É uma vida de muita troca, né? Eu sempre escutando os conselhos. Tem um ditado chinês que diz: só os mais velhos têm direito ao discurso, né? E o Newton foi aquele cara que passou a vida inteira dizendo: Jaime, Jaiminho, olha, toma cuidado aí, toma cuidado ali. E o Newton, para mim, é assim, eu espero vê-lo amanhã ou depois da manhã, estou louco para visitar ele. Agora vou agradecer pessoalmente esse momento que ele... Mas o Newton foi um cara que acreditou muito em mim, porque primeiro o cara que me levou para a Globo, depois foi o cara que me levou para a Manchete. E assim, tem algumas coisas assim que eu digo, os poucos elos que eu tenho com a minha mãe, eles, devagarinho, ele é um dos poucos que está lá. Se eu puxar o fio, vem minha mãe junto, né? Então, existem algumas pessoas, muito poucas, né, que hoje estão aqui e que eu preciso estar com eles para poder me aproximar um pouco da minha mãe. E o Newton é um deles. O Jaime é um dos profissionais mais ativos do cinema e da TV e tem dado ao público trabalhos realmente inesquecíveis. Mas agora, vamos para um artista plástico que, com a sua inquietação, transita também pela música, pela videoarte, pelo teatro. Quem é ele, Cris?
É o José Roberto Aguilar, que nos falou da sua histórica banda performática e da enorme encenação que ele realizou em praça pública na comemoração dos 200 anos da Revolução Francesa. É impressionante, olha só. Que a banda performática comeu todo mundo, comeu vídeo, comeu livro, que ninguém queria saber de nada, só a banda. E a banda era um caos bonito, é muita performance. E daí a gente foi convidado para o Museu de Arte Moderna na exposição do Gilberto Chateaubriand, fazer um show lá embaixo. Bem, mas daí a gente começou a fazer música. O Messias de Cham, e uma música que fez muito sucesso, né? Mas o que mais me dói, que você escolheu errado, o seu super-herói. E esta loucura muitas vezes varrendo o mundo a ferro e fogo, como se tudo fosse apenas um jogo. Como se tudo fosse apenas um jogo. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. E foi maravilhoso, mas foi espetacular. E todo mundo adorou. E daí a banda performática, nós fizemos um show na Bienal e depois o nosso grande amigo, cantor, Belchior, ouviu e falou, vamos fazer um disco. Então, fizemos o primeiro disco com o Belchior sendo o nosso maestro. E em 89, você e mais 300 artistas levaram mais de 15 mil pessoas para frente do estádio do Pacaembu, para uma mega performance, né? C'est juste, ma chérie, c'est la Révolution Française. 200 anos da Revolução Francesa. Olha só quem abre esse assunto. Salve, Aguilar. Aqui é o Zeba da Alfarra. Um forte abraço em você, recheado de memórias daquele inverno outonal de 1989, da comemoração dos 200 anos da Revolução Francesa e do mega espetáculo que você sonhou, um sonho louco de democracia, o Brasil às vésperas da sua primeira eleição direta para presidente da República, desde o golpe civil-militar de 1964, e São Paulo no seu momento mais luminoso, Erundina, Paulo Freire, Marilena Chauí, e no mega palco, montado na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu, Zé Celso Voltaire, Jorge Maltner Robespierre, Arnaldo Antunes, Marat, o querido Sérgio Mamberti, Luís XVI, o povo anônimo e as duas rainhas enlouquecidas. Povo de Paris, rebelai-vos! E eu tive o privilégio de dirigir essa estrutura performática única e inesquecível. Um forte abraço para você, saúde, paz e alegria, Aguilar. Meu filho. Aguilar, ver essas imagens hoje é emocionante. É emocionante. Essa imagem da Revolução Francesa é muito emocionante. Especialmente essas. A Revolução Francesa foi o maior sonho da humanidade que, de uma maneira, se concretizou.
Nós somos frutos da Declaração dos Direitos do Homem, nós somos frutos da igualdade, da democracia, de tudo. Sempre tem um lado, é muito importante, mesmo que o sonho seja desfeito, porque sempre tem a utopia e a distopia. Mas a utopia sempre vence, porque nós somos irmãos, camaradas. Então, isso é maravilhoso. Nós estamos aqui nesse momento por causa disso. Foi incrível. Muito bem, quem também esteve conosco foi o ator Petrônio Gontijo, que nos falou sobre o primeiro trabalho profissional dele no teatro, depois de passar alguns anos fazendo só televisão. E no final ele nos brinda com uma bela poesia de Fernando Pessoa, bem bacana, olha só. Fui para a TV e aprendi ali na marra como era a engrenagem da televisão, o que era aquilo de você decorar 20, 30 cenas por dia. Me apaixonei pela engrenagem, falei, uau, que maravilha que é esse negócio de fazer televisão. E compreendi o que era, mas ainda não tinha me exercitado no que eu tinha estudado 5 anos para fazer. E voltei para o tablado através das melhores mãos que poderiam me trazer para o tablado naquele momento, que foi através do grande Emílio de Biasi e do Marco Rica, que se tornou meu irmão para sempre. E o Marco, na época, ele tomava conta do Teatro do Bexiga, ele era administrador do teatro, e eles me convidaram para fazer Plínio Marcos, comemorar 25 anos do texto Dois Perdidos numa Noite Suja. E a proposta era super moderna do Emílio, e que era um ringue de lama, onde os dois mal tinham roupa. A gente usava 2 shorts enlameados num ringue de lama, e a montagem foi muito bem. Ela foi muito bem na época, as pessoas se identificavam com o que a gente estava falando, que era aquela disputa por um par de sapatos. E foi a peça que eu fiz que eu mais fiquei tempo em cartaz até hoje. A gente ficou quase 2 anos em cartaz. E que eu comecei a perceber uma coisa muito importante na minha vida, que eu estava começando a estruturar um espaço para mim como ator em São Paulo, e que isso seria muito importante para mim. E que eu deveria, não é investir, mas que eu deveria me dedicar a isso. Que a partir daí, o que eu quisesse iria se aproximar de mim, mas que eu não deveria largar o teatro. Que ali era onde e era a minha casa. Eu comecei a compreender isso nessa peça, no Dois Perdidos, que foi realmente um marco para mim na minha vida. Agora, hoje fala-se muito em produção de conteúdo, tá? E você que sempre valorizou a literatura e o conhecimento na sua vida, costuma dizer que conteúdo é o resultado de uma poética que vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Acho que são palavras suas isso aqui, não sei. Queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. O que é o conteúdo para você? É porque hoje em dia eu acredito que existe esse termo, né, de produzir conteúdo. E eu acho que conteúdo não se produz. Conteúdo dá-lhe passagem. Conteúdo é uma coisa que você tem que, tem que carpir muito, você tem que machucar muito a mão, machucar muito lá dentro, se recuperar, ir atrás, estudar para chegar em algum lugar, talvez. Então, conteúdo não é uma coisa que você senta e vou produzir conteúdo. E produz. O conteúdo é uma coisa, é a nossa joia, é a joia mais importante do ser humano, é o que ele traz por dentro, é o que ele, em cada profissão, vai expressar.
a profissão que seja, você vai expressar o seu, você vai dar passagem ao seu conteúdo. Numa cirurgia que você vai fazer, numa aula que você vai ministrar ou num personagem que você vai tentar mostrar para o público todas as facetas dele. O conteúdo não é uma coisa assim instantânea. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante, que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado pelo que a princesa vem. A princesa, adormecida, espera, dormindo, se espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Longe, o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele, dela, é ignorado. Ela, para ele, é ninguém, mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sem tino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E mesmo que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda meio tonto do que houver, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a Hera. E vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Fernando Pessoa é sempre uma delícia de se ouvir, principalmente na voz de um grande ator como o Petrônio. Bom, por hoje é só. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a semana que vem. E não se esqueçam, vocês podem ver, rever ou recomendar o Persona, que fica na íntegra na nossa página no YouTube. Até a próxima. Meu Deus. Que lindo, cara. Não, é dele por aquela patinha por ele mesmo. Chama Eros e